A Bíblia está repleta de histórias emocionantes de superação e fé, além das circunstâncias, que nos inspiram e nos fazem nos sentir mais próximos de Deus. Mas as Escrituras também trazem passagens tristes, angustiantes e que nos deixam bem claro que a vida de ninguém, nem mesmo dos servos mais fiéis, é boa o tempo todo. Existe uma história no Antigo Testamento que, na minha opinião, é a mais perturbadora de toda a Bíblia, e sinceramente, eu acredito que ela não deve ser contada para os mais jovens. Além disso, ela pode trazer gatilhos e despertar traumas do passado em algumas pessoas. É sobre essa passagem que eu quero falar com você neste vídeo. Ela se encontra nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Por mais que seja aterrorizante, ela traz importantes lições das quais precisamos nos atentar se não quisermos cometer os mesmos erros que o povo de Israel cometeu nessa situação. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É só clicar no botão embaixo do vídeo para se inscrever, e ao lado vai aparecer um sininho. Ative também o sininho da notificação para receber diretamente no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Então, vamos lá. Eu quero ler com você um pequeno trecho do versículo 1 do capítulo 19 do livro de Juízes, porque é dele que parte toda a história e os ensinamentos que eu vou trazer para você hoje. Está escrito: o homem da tribo de Levi. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Se você continuar lendo esse capítulo, verá que a Bíblia fala sobre um homem da tribo de Levi que estava procurando uma companheira, e ele trouxe para sua casa uma mulher de Belém da Judá para ser a sua concubina. Mas a relação deles começou. A situação começou a ficar muito tensa, e ela decidiu voltar para a casa do seu pai. Depois de mais ou menos 4 meses, esse homem decidiu buscar uma reconciliação. Ele partiu acompanhado de um servo e 2 jumentos. Chegando lá, foi recebido com muita atenção e carinho pelo pai da concubina. Durante 3 dias, ele foi tratado com hospitalidade, comendo, bebendo e descansando na casa do seu sogro. Quando tentei partir, o sogro o convenceu a ficar mais um pouco, estendendo a sua estadia por mais alguns dias. Até que finalmente, no 5º dia, apesar da insistência do sogro para que ele fique mais uma noite, o homem decidiu partir. Ele, a concubina e o servo foram para uma cidade chamada Jebus. Já era quase noite quando estavam se aproximando da cidade, e o servo sugeriu que parassem lá para descansar. Mas o homem preferiu não ficar numa cidade estrangeira, optando por prosseguir até Gibeá, uma cidade israelita que pertencia à tribo de Benjamim. Ao chegarem lá, ficaram desabrigados. Recebê-los naquela época era o costume dos povos de Israel, oferecerem abrigos para irmãos israelitas que vinham de outras cidades ou tribos. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Então, eles ficaram sentados na praça sem fazer nada, até que foram abordados por um senhor de idade que voltava do campo. Este idoso, também da região de Efraim, os convidou para ficar na sua casa. E enquanto eles estavam lá, a casa foi cercada por um grupo de homens mal intencionados. Eles exigiram que o hóspede fosse entregue a eles. Para proteger o seu convidado, o anfitrião teve a capacidade de oferecer a sua própria filha virgem e a concubina daquele homem. Infelizmente, a concubina foi forçada para fora e sofreu abusos e violências sexuais terríveis durante toda a noite. Ao amanhecer, a mulher conseguiu voltar àquela casa onde estava hospedada, caindo exausta junto à porta. Quando seu marido a encontrou, ela já estava sem vida. Ele tomou uma decisão chocante, colocou o corpo dela em um dos seus jumentos e a levou para sua casa. Lá, ele pegou uma faca, partiu o cadáver da mulher em 12 partes e enviou cada parte para diferentes tribos de Israel, junto com uma carta contando o que os benjamitas tinham feito com ela. A história contada pelo homem chocou as tribos, e as pessoas que a ouviram disseram que um crime tão terrível não era visto desde os tempos da fuga dos hebreus do Egito. Todos ficaram muito horrorizados e se perguntaram o que deveriam fazer a respeito do assassinato daquela mulher, que também era uma israelita. E a história não para por aí. A primeira lição, irmãos, os capítulos 20 e 21 contam quais foram as consequências daquele terrível homicídio. Mas antes, há algumas lições que eu quero trazer para você agora. A primeira lição é que quando nós não temos a quem prestar contas em nossas vidas, nós temos uma forte tendência a nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Você lembra do versículo que eu li no começo deste vídeo? Está escrito que naqueles dias Israel não tinha rei, ou seja, quando nós não temos que dar satisfação das nossas escolhas ou sermos responsabilizados por nossas ações, nós temos muito mais chance de fazer o que é errado. Basta olharmos para aqueles benjamitas que abusaram da mulher até a morte. Você acha que se existisse uma autoridade em Israel naqueles dias eles fariam isso? É claro que não, porque eles saberiam que um governante os prenderia, os levaria a julgamento e muito provavelmente os condenaria à morte.
E você pode estar falando agora, mas pastor, Israel não tinha um rei, mas tinha as leis de Moisés. E sim, irmãos, é verdade, mas essas leis não estavam sendo obedecidas e não tinha ninguém para fazer com que elas se cumprissem. E a mesma coisa acontece aqui no Brasil, por exemplo. Nós vivemos debaixo de uma Constituição Federal que fala sobre todos os nossos direitos e deveres, além de tantas outras leis que dizem o que é certo e o que não é. Mas ainda assim, por falta do temor de alguns, do desrespeito ao próximo e da certeza de que eles não ficarão presos, essas ordenanças muitas vezes não são obedecidas. E trazendo para essa história do Antigo Testamento, nós vemos que os benjamitas fizeram tudo aquilo porque sabiam que não seriam castigados. E conosco, pode acontecer a mesma coisa se não entendermos que o nosso juiz não é daqui, mas sim do céu, e que nada passa despercebido aos seus olhos. A segunda lição que nós podemos aprender com essa triste história é que precisamos olhar todo o ser humano como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se aquela concubina e a própria filha daquele senhor que recebeu o homem em casa tivessem sido enxergadas com esse olhar, nada disso teria acontecido. Eu nem vou começar falando dos benjamitas imorais e depravados, mas sim daquele próprio pai e do marido da concubina. O primeiro pediu por favor para que o hóspede não fosse tomado por aquelas pessoas, porque aquilo seria muito ruim. Mas ele não agiu da mesma forma quando ofereceu a filha e a mulher para serem abusadas. Ou seja, ele achava que a vida do homem era mais importante do que aquelas duas pobres mulheres. E já o marido pecou, porque ele não fez nada para impedir que a sua companheira fosse tomada, abusada, espancada e morta pelos benjamitas. Ele pode não tê-la oferecido em seu lugar, mas ele também não agiu como deveria quando ela foi oferecida para tomar o seu lugar. E em relação aos benjamitas, se eles tivessem o amor de Deus em seus corações como seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, jamais teriam feito tanta maldade. A Bíblia diz em 1 João 4,8 que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amam. E a terceira lição que eu quero destacar nessa situação é que quanto mais nos afastamos de Deus, mais tentados somos a fazer coisas que nunca imaginamos que faríamos. Se nós lermos o livro de Juízes desde o primeiro capítulo, veremos a história de uma nação que foi se afastando do Senhor aos poucos, sem perceber. E o que vemos acontecer nos capítulos 19 a 21 é a prova do quão longe de Deus aquelas pessoas estavam. Se alguém chegasse nelas alguns anos antes e dissesse a elas que futuramente eles estuprariam e matariam uma mulher inocente, provavelmente negariam, dizendo que jamais seriam capazes de fazer algo tão cruel e sujo. Mas como vimos, foi exatamente o que eles fizeram. Da mesma forma, se nós não prestarmos atenção no nosso relacionamento com Deus hoje, amanhã ou depois, nós faremos coisas que nunca imaginaríamos fazer. Não somos muito diferentes daqueles benjamitas, e tudo que falamos hoje como, eu nunca vou trair o meu cônjuge. Eu nunca vou usar drogas. Eu jamais serei demitido do meu emprego por dar um golpe nos meus patrões, entre tantas outras coisas que podem acabar acontecendo sim no futuro, se nós não mantivermos a nossa intimidade com Jesus. Amam. Então lembre-se, quanto mais você se afasta do Senhor, mais vulnerável você fica para cometer pecados que você hoje reprova. Agora nós vamos voltar à história. Porque, infelizmente, ela ainda não acabou. Nos capítulos 20 e 21 de Juízes, nós vemos que os israelitas ficaram muito indignados com aquela história, e eles convocaram o exército de 400.000 homens para exigir justiça dos benjamitas, a tribo responsável pelo crime. No começo, os benjamitas recusaram a entregar os culpados, dando início a um conflito violento. E a Bíblia conta que nos 2 primeiros dias de batalha, os israelitas sofreram muitas perdas. Mas no terceiro dia, depois de buscar orientação de Deus e armar uma emboscada, os israelitas finalmente venceram, causando uma devastação muito grande em Gibeá e quase aniquilando toda a tribo de Benjamim. Como resultado desses combates, a tribo de Benjamim foi quase totalmente exterminada. Homens, mulheres e crianças foram mortos, restando apenas 600 homens que fugiram para o deserto. E isso fez com que os israelitas se sentissem muito culpados, afinal de contas, o povo benjamita estava próximo de ser extinto porque não tinha mais mulheres suficientes para garantir a procriação. O grande problema é que os líderes das 11 tribos de Israel haviam jurado que não permitiriam que as suas filhas se casassem com homens benjamitas. E essa decisão tomada em um momento de muita emoção e indignação levou a essa crise. E para não desagradar a Deus e ao mesmo tempo não violar o juramento que fizeram, os israelitas atacaram Jabes de Gileade, uma cidade que não se uniu a eles contra Benjamim. Durante a batalha, 400 homens foram mortos e suas esposas foram dadas aos benjamitas.
Acontece que a tribo de Benjamim tinha 600 homens sem esposas, e por isso ainda faltavam 200 mulheres. E aí eles tiveram que tomar outra decisão muito ruim. O juramento das 11 tribos dizia que eles não poderiam dar suas filhas em casamento aos benjamitas, mas não falava nada sobre sequestrá-las. Então, aconselharam os benjamitas a raptar mulheres de suas tribos que não eram casadas durante um festival anual em Siló. Essas mulheres eram as que dançavam nos vinhedos durante as celebrações. Esse conselho foi dado para que os 200 benjamitas pudessem reconstruir suas famílias sem que outras tribos quebrassem seu juramento, e assim foi feito. Irmãos, aqui está a quarta lição. Cada decisão ruim que nós tomamos tem consequências que nós não podemos escolher. Vamos relembrar um pouco. Tudo começou quando aquele senhor decidiu oferecer a concubina do seu hóspede e a sua própria filha aos benjamitas, e acabou colhendo como fruto de sua decisão o sangue de uma pessoa inocente. E em seguida, o grupo de benjamitas decidiu abusar e matar a mulher israelita, e acabou tendo sua cidade invadida e devastada, além de ver a maior parte de sua população morrer. Depois, os líderes das 11 tribos escolheram atacar os benjamitas, e acabou vendo que aquele povo que havia sido levantado por Deus estava prestes a desaparecer para sempre. Também escolheram não dar suas filhas em casamento aos benjamitas, mas acabaram matando 400 homens inocentes em uma guerra que eles mesmos inventaram. E depois, tiveram que ver as pobres mulheres sendo sequestradas. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que você pode muito bem escolher o seu pecado, mas não poderá decidir quais serão suas consequências. E infelizmente, você terá que viver com cada uma delas. Foi por isso que o apóstolo Paulo nos deixou um ensinamento muito importante em Gálatas, capítulo 6. Veja o que ele disse. Não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção se não desistirmos. Amém. Um abraço.